boa tarde, tudo bem? Hoje estamos aqui mais um dia com um podcast literário sobre Negrinha de Monteiro Lobato. Também teremos a participação especial de Júlia Lima. Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas sobre o livro, o conto, na verdade, né? Negrinha, de Monteiro Lobato. E também vamos fazer algumas perguntas para ela e debater sobre o assunto. E Júlia, você tem mais alguma coisa para dizer antes de começar as perguntinhas? Tenho sim. Vou introduzir, falar um pouco sobre o conto. Então pode falar. Negrinha, ela foi um conto publicado em 1920. A narrativa desse conto ela é feita em terceira pessoa. E nela, o autor traz preciosidades quanto ao idioma e experimentos com a linguagem dramática e cinematográfica, fazendo deslocamentos temporais e narrativos, o que faz com que a narrativa seja mais veloz. As personagens, elas são urbanas e mais mundanas, e os contos abordam situações trágicas, mas também situações amorosas. Na verdade, são verdadeiros retratos da população brasileira do início do século XX, os quais ele retrata com o objetivo de denunciar os erros e criticar os comportamentos daquela sociedade patriarcal e escravocrata. É isso. Negrinha é um conto bem forte, né? Sim, muito forte mesmo. Então vamos começar as perguntinhas? Vamos, pode começar. Então tá. Júlia, no conto fala que a Neguinha ela tinha olhos assustados. Por que você acha isso? Porque assim, ela era uma menina, ela só tinha 7 anos. E ela viu tudo que a mãe dela passou por causa da escravidão. Então ela tinha ficado com medo. É como se ela fosse traumatizada, sabe? Sim. Coitada, né? Entendi. Tá bom, entendi. E onde e quando se passam os fatos? Os fatos, eles se passam na fazenda de Dona Inácia, que era a mulher que cuidava da Negrinha, né? E é isso. Era a patroa, né, de Negrinha. Isso, ela era patroa de Negrinha. O que você achava daquelas atitudes agressivas da Dona Inácia? Era muito ruim, né? Porque agredir Negrinha, ela era uma menina tão pequena. E assim, ela maltratava muito a Negrinha, muito mesmo. Verdade. Era uma criança, né? Negrinha Sim, ela era deve... uma criança, ela não deveria sofrer tanta agressão por motivo nenhum. Banal. Sim, Negrinha era apenas uma menininha, né? E como era a vida de Dona Inácia? A Dona Inácia ela era uma mulher viúva, sem filhos, e ela não suportava o cheiro de crianças. Então eu acho que por conta disso, ela acabou sendo uma mulher bem fria com todo mundo. Por isso ela A consequência, né? por isso ela batia na coitada da Negrinha. Sim. Em que momento do livro você viu que a Negrinha, ela ficou feliz? Quando as sobrinhas de Dona Inácia, elas foram passar as férias lá na fazenda, e aí elas estavam brincando com Negrinha de boneca. E Negrinha nunca tinha brincado de boneca, nem nada. Nem, tipo, ela fazia as coisas de casa mesmo, comida, limpar a casa, essas coisas. Mas brincar mesmo, igual uma criança, ela nunca tinha brincado. E aí ela ficou muito feliz. O bom que foi que Dona Inácia, mesmo ela não tendo gostado muito, ela pelo menos deixou a Negrinha brincar um pouco, né? Sim, exatamente. Sim, assim, no momento, né? Mas quando as sobrinhas foram embora, ela colocou a Negrinha de castigo, que foi o que levou à morte de Negrinha. Sim. No livro fala que Negrinha. A última lembrança de Negrinha antes de morrer foi dela com as meninas brincando de boneca, né? Sim, ela achava que as bonecas eram anjos. Sim. Tá, e você sabe qual o tema do conto?
conto, ele fala de uma criança negra que ela foi nascida na senzala. É isso. É basicamente isso, né? É. Sim. O que você acha que o Monteiro Lobato demonstrou ao descrever essa obra de Negrinha? Ele foi um gênio como artista da palavra e recriou uma realidade em que a exclusão das camadas oprimidas era banalizada. Entretanto, essa situação continua bem atual. Não é raro ver em pleno século XXI o preconceito e as desigualdades imperarem nos diversos meios sociais. Sim. Nos dias atuais, o preconceito diminuiu um pouco, né? Mas ainda continua. Assim, eu acho que bem pouco mesmo diminuiu. Eu acho que continua em grande estatística. Tanto que lá nos Estados Unidos teve mortes, né? Aqui também tem. Sim, eu acho que no Brasil é um país que morre mais negros. Sim. Principalmente Sim, por verdade. balas, né? Por policiais. Sim, exatamente isso. E acaba que essas mortes não tem justiça nem nada, fica por isso mesmo. Então, Sim. mais um que entra é um número a mais na estatística. Então, meio que esse livro, ele foi uma reflexão pra gente, né? Sim, bem, tipo, reflexivo mesmo. Porque são coisas que acontecem ainda no dia a dia. Muitas crianças negras são exploradas, tanto tipo, em rua, dentro de casa, às vezes a gente nem chega a ver, mas são lá, na casa deles. Na rua, muitas das crianças são obrigadas a trabalhar, acabam não estudando, essas coisas, né? E aí, Ana, mais uma perguntinha? O que os olhos assustados de Negrinha representam? Como eu já disse, eles representavam muito medo. Ela tinha muito medo de Dona Inácia, tanto que ela, mesmo ela não fazendo nada de errado, Dona Inácia acabava machucando ela, né, com as agressões. Sim. Então, tipo, isso deixava ela traumatizada, podemos dizer. Sim, coitada, né? Muito. Eu fiquei com muita dó dela quando eu li o conto. E mais uma perguntinha minha. Falando dos dias atuais, Júlia, o que você acha sobre as mortes das crianças por policiais que a gente está falando agora há pouco? Então, eu acho bem ruim, é muito triste saber que ainda em pleno século XXI crianças são mortas do nada, assim, né? Às vezes estão na porta de casa, são mortas por serem negras e serem confundidas com bandidos. E isso ocorre muito dentro da periferia. São balas perdidas, muitas das vezes os policiais matam mesmo, tem dó, nem piedade. São essas coisas, tipo, chateia muito, porque na maioria das vezes, como eu disse, a justiça não é feita. Fica por isso mesmo. Sim, é horrível, né? É bem triste mesmo. E também é tipo, as pessoas têm medo, as crianças veem isso que passa e ficam com medo de sair na rua pra brincar e tal, com medo de morrerem. Sim, isso prejudica muito o desenvolvimento das crianças. Sim. Tem mais uma, Ana, pra perguntar? Eu não tenho, não. Não? Não. Então, esse foi o nosso podcast com a Júlia Lima e com Ana Vitória. Tchau, gente. Tchau, gente! Até mais! Gente, muito obrigada por ter me chamado nessa tarde para poder responder algumas perguntinhas sobre o conto Negrinha de Monteiro Lobato. De nada, e você seja bem-vinda toda vez. Se você quiser participar, entre em contato com a gente. Tchau! Muito obrigada. Tchau!